O Internacional teve um fato muito curioso no dia de hoje. O Inter enviou a lista de jogadores inscritos para a Libertadores, mas eu quero te trazer aqui duas curiosidades, porque o Inter tem um novo camisa 6 e o Inter também tem um novo camisa 9, duas camisas que não tinham sido utilizadas, que a gente até esperava que o novo reforço pudesse ocupar essas duas vagas, mas essas vagas serão ocupadas por dois jogadores das categorias de base. Eu quero te trazer mais detalhes nesse vídeo sobre essas duas situações, também te trazer um parâmetro de como está essa lista de relacionados do Inter para a Libertadores de 50 atletas, mas também quero te falar um pouco de bastidores. Aconteceu hoje a reapresentação do Internacional, a gente teve a confirmação quanto à lesão de Sérgio Rocher e o prazo que ele vai ficar fora. Quero te trazer também algumas informações de bastidores sobre essa representação e sobre o Tino também. Então, antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o nosso Colorado, sobre o Internacional, roda a vinheta. Muito boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal, ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. E quero te falar também que no primeiro link aqui na descrição tem o Ativo Ultra, que tem sempre o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias, é para homens de todas as idades, não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações sobre o Internacional. O Inter que se reapresentou hoje no CT Parque Gigante. A atividade foi marcada para hoje de manhã e o principal bastidor que a gente ficou sabendo, todo mundo já sabe, a lesão quanto a Sérgio Rocher e a fratura que ele teve na mão no quarto metacarpo. Eu conversei com alguns médicos e falaram que o tempo mínimo para o Rocher parar é de 60 dias. Então ele vai perder aí no mínimo 2 meses, quem sabe até um pouco mais. Ou seja, a gente só deve voltar mesmo a ver o Sérgio Rocher nos gramados a partir de junho. Grande questão que em junho tem o Super Mundial, vai parar o futebol, tem até essa pausa um pouco maior para acontecer essa adaptação, então realmente na prática ele vai voltar aos gramados a partir de julho. Ele perde toda a primeira fase de grupos da Libertadores, perde os 2 jogos da terceira fase da Copa do Brasil e também das oitavas de finais e perde quase um turno do Campeonato Brasileiro. Até lá, o Inter vai ter Antony e Ivan como opções para essa sequência de temporada até a volta do goleiro uruguaio. Essa lesão, tá, antes que alguém fale que foi por culpa da Aliança, não foi. A Aliança ela só atrapalhou a questão do inchaço, mas ela não agravou ou nem fez o Rocher acabar se machucando. Óbvio, não pode usar aliança, né? Era um fato importante que acabou acontecendo ali no dedo anelar dele, mas não foi por isso que ele acabou se machucando, e sim porque o jogador do Flamengo acabou chutando o dedo dele, e essa foi o principal fator que fez que ele quebrasse a sua mão. Outro fato importante também que eu quero te trazer, porque hoje foi um dia definitivo para o Inter enviar a lista de jogadores da Libertadores, né? Hoje o Inter enviou a lista que tem 50 jogadores. A partir de agora, os novos reforços não podem ser mais inscritos. Somente a partir das oitavas de finais e quartas, o Inter pode fazer até 3 alterações. Exemplo, o Inter pode... Vou dar um exemplo aqui, tá? O Inter vendeu o Vitão. Vou dar esse exemplo, tá? Vendeu o Vitão, e aí o Inter trouxe um outro zagueiro. O Inter tira o Vitão da lista e coloca um outro jogador. Ah, o Inter trouxe um outro atleta, tira um guri da base e coloca um outro jogador. Mais ou menos isso que vai acontecer, tá? E dentre esses jogadores que foram inscritos, como tu percebeu, foram 50 jogadores, obviamente é muito mais do que o grupo profissional do Roger Machado. Muitos jogadores da base, do Sub-20, foram colocados ali. Por exemplo, o Inter escreveu 6 goleiros, né, que é bem a mais. Mas tem 2 destaques que eu quero trazer para ti, porque 2 jogadores da base pegaram números importantes. Camisa 6 e camisa 9, né, que são 2 jogadores que não foram usados pelo profissional. Por exemplo, o Luca e o Ricardo Matias poderiam ser o camisa 9. Luca Drummond, né, poderia ser também o camisa 9. Nenhum desses 3 jogadores foi um outro. Poderia ter, por exemplo, um outro camisa 6. O Bernabé, por exemplo, poderia pegar a 6, caso ele quisesse. O Ramon, ele tem a característica de jogar com a 2. Mas o grande fato é que 2 jogadores da base pegaram esse número importante que eu quero trazer para vocês. Falando primeiro sobre o 6, que teoricamente teria que ser um lateral esquerdo, mas não é.
Quem pegou a 6 foi o Ian Henrique, que é um lateral direito do Sub-20. Chegou recentemente, vindo do Guarani, inclusive. Foi o último reforço que o Inter fez, se a gente for considerar essa janela de transferências. Trouxe, inclusive, conteúdo aqui no canal falando sobre esse jogador. E ele vai ser o camisa 6 do Inter para Libertadores. Pode ser, quem sabe, utilizado, né? É uma função que, querendo ou não, é um problema do Inter a lateral direita, não por causa do Brian Guirre, mas porque ele não tem um reserva, né? Tem o Nathan Santos, mas ele fica somente até metade do ano. E aí o Ian Henrique poderia surgir como uma possibilidade, inclusive vai treinar com o Roger Machado, ele vai ganhar algum certo espaço e o camisa 6 pode acabar sendo utilizado. Agora, o camisa 9, inclusive, surpreendente, né? Eu citei aqui que poderia ser Luca Drummond, Ricardo Matias, que são, querendo ou não, jogadores também oriundos ali da categoria de base, mas quem pegou a camisa de número 9 do Inter, que vamos lá, né? Uma camisa importante, histórica do Inter, é o Christian Lucas, jogador de 19 anos, é o camisa 9 do Inter no Sub-20, centroavante, características assim, realmente de um homem de área, um pivô. Não teve muito destaque nessa atual temporada. Na Copinha também acabou não tendo muito destaque. Ele chegou ano passado, na metade do ano. Ele veio do Fluminense. Ele já tinha naquela época 19 anos. Ele era tratado lá no Fluminense, inclusive, como uma peça de reposição ao John Kennedy. Inclusive, ele é muito comparado. Ele foi muito comparado lá nas Laranjeiras com o John Kennedy. Acabou que ele veio para o Inter, veio em definitivo, inclusive, assinou um contrato de 3 anos com o Internacional, e agora ele se torna o camisa 9 para a Libertadores. E como ele vira o camisa 9 para a Libertadores, e aí posso colocar também o Ian Henrique dentro desse balaio, pensando em Copa do Brasil e pensando também em Campeonato Brasileiro, caso algum desses dois jogadores sejam relacionados, eles também vão pegar esse número, tá? O Christian Lucas também vai ser já vir como 9 e o Ian Henrique já vai vir como 6, tá certo que ele é lateral direito, né? Tem essa disparidade, né, do número, não tem a ver muito com a posição dele, mas é algo curioso, pelo menos, que acaba acontecendo no Internacional desta lista da Libertadores, tá? De outros jogadores que a gente pode destacar, outros jogadores da base, né? Muitos, inclusive, não tem nenhum destaque a mais que eu posso te trazer, já venho falando de diversos jogadores, então o Marlon, o Gustavo Santos, o Bernardo Jacob, né? Todos esses jogadores tu já conhece, porque eu já fiz aqui um conteúdo no canal falando um pouco sobre cada jogador, tá bom? Mas deixa aqui nos comentários a tua opinião. Também fala sobre a questão do gol, né? Se tu acredita que realmente o Antony, ele traz uma segurança pra ti, ou se tu fosse o Internacional, tu daria a chance pro Ivan, ou quem sabe tu até buscaria, quem sabe, um outro goleiro, tá bom? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a tua opinião, tá bom? Então vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que tu tenha gostado, deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, tu sabe tudo que tu tem que fazer. Não esquece também, primeiro link na descrição, Ativo Ultra, o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre 4 paredes, tá bom? Grande abraço para vocês, volto logo mais, valeu, falou e foi!